Olá, boa tarde, turma. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós temos um assunto sobre posições relativas de retas, duas retas distintas que estão em um mesmo plano. Bem, quando a gente vai analisar duas retas que estão no mesmo plano, elas podem ser consideradas, um dos casos, ser considerado como paralelas. E o que são retas paralelas? São retas que não se cruzam. Vou botar aqui, ó, não se cruzam. Como a gente sabe, por definição, a reta ela é infinita, ela se estende tanto para um lado como no outro. Se eu estender essas duas retas, elas não vão ter um ponto, elas não vão se cruzar. A distância entre uma e a outra sempre vai ser a mesma, né? Então, elas não vão ter ponto em comum. Por consequência, não tem ponto em comum com M. Então, retas paralelas não se cruzam, portanto não vai haver um ponto em comum. Lembrando que a distância sempre vai ser a mesma de uma para a outra, tá bom? É como se fosse duas ruas no mesmo sentido, e essas ruas elas nunca vão se cruzar. Já as retas concorrentes, ó, concorrente aqui, tanto concorrente, são retas que se cruzam, tá bom? Retas que se cruzam. Bem, mas existe uma diferença entre reta perpendicular, reta concorrente perpendicular, para reta concorrente oblíqua. E para diferenciar isso, a gente tem que analisar o que? Os ângulos formados por essas duas retas que se cruzam. Bem, aqui nós temos duas retas que se cruzam, veja só, formando quatro ângulos retos. Ó, formam quatro ângulos retos. Então, retas concorrentes perpendiculares são as retas que se cruzam, como já está dizendo aqui, formando o que? Quatro ângulos. Vamos botar aqui. Bem, aqui é um U, gente. Ângulos retos. Quando uma reta ela se cruza formando quatro ângulos retos, ela é chamada de reta perpendicular, ok? E já as retas concorrentes oblíquas são aquelas que não formam ângulos retos, como vocês estão vendo. Ela vai formar o seguinte, ela vai formar dois ângulos aqui, ó, veja só, esses ângulos aqui, ó, eles são mais fechados do que ângulos retos. Então ela vai formar dois ângulos agudos e dois ângulos, vamos botar aqui, obtusos, né? Porque esses outros dois aqui, ó, são ângulos obtusos. Esse aqui é agudo, vou botar aqui A agudo e O obtusos, certo? Então, uma coisa em comum entre elas é porque elas se cruzam, retas concorrentes. Mas aí ela recebe um nome particular. Quando formarem ângulos retos, é chamado de reta concorrente perpendicular. E quando formar dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, é chamado de reta concorrente oblíqua, certo? Então vamos olhar aqui uns exemplos para a gente responder e fixar mais esse assunto. Então vamos lá. Bem, nesse primeiro exemplo aqui, pede para a gente classificar cada uma dessas retas aqui, né, de duas em duas, se são o que? Paralelas, se são concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas, né, de acordo com o que a gente estudou. Bem, não necessariamente copiar no caderno, viu? Somente as respostas. Analise cada uma dessas imagens, tá bom? Cada uma dessas retas, né? E vamos classificá-las, né? Então pausem o vídeo e tentem observar a imagem. Bem, agora vamos responder. Vamos olhar aqui. Bem, nosso primeiro caso aqui são duas retas, né? Uma chamada de R, outra de S. E elas se cruzam, ó, elas se cruzam em um ponto, ou seja, elas têm um ponto em comum. Então elas são retas o que? Concorrentes. Então vamos botar aqui, ó, como
Vou botar só CONC, concorrentes. Agora, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Perpendiculares é quando forma ângulos retos. Então, aqui forma ângulos retos? Não, forma dois ângulos agudos, está aqui, ó, ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Então, a reta concorrente oblíqua. Então, vamos botar aqui, ó, oblíqua, o que aqui, ó, tá bom? Concorrente oblíqua. Bem, aqui nós temos um caso de duas retas, aqui a reta A e a reta B. Como a gente sabe por definição, essas retas elas se prolongam infinitamente. Essa setinha aqui para indicar o sentido que ela está se prolongando. Elas vão se encontrar em um ponto, né? Embora elas estejam desenhadas não se cruzando, mas por teoria elas vão chegar em um momento que elas vão se cruzar. Elas vão se cruzar aqui em um ponto chamado O, né, formando esses ângulos aqui, ó. Então aqui nós temos dois ângulos que elas futuramente, né, se prolongar aqui, elas vão formar aqui, ó, ângulos agudos. Vou chamar de A aqui e A aqui. Coloquei só uma para indicar que é agudo. E dois ângulos obtusos. Então novamente ela é uma reta concorrente oblíqua. Vou botar aqui. Eu vou copiar e simplesmente colar. Vou arrastar aqui. Então, concorrente oblíquo. Bom, aqui nós temos um caso de duas retas que não se cruzam. É uma reta chamada S, a outra T. Elas não se cruzam, a distância delas sempre vão ser a mesma. Eles não tem um ponto em comum. Então, elas são retas o que? Paralelas. Paralelas. É a mais fácil de classificar. Bem, esse caso aqui abaixo, nós temos duas retas, né? Uma chamada de R, outra de S. Bem, se você analisar, elas se cruzam. Então, elas são que retas com corrente. Toda reta que cruza, de modo geral, ela é chamada de concorrente, mas ela recebe um nome particular. Isso aqui, se você observar, os ângulos, a gente vai analisar os ângulos para saber se ela é perpendicular ou oblíqua. Então, se você analisar aqui, nós temos quatro ângulos retos. Então, se são quatro ângulos retos, então ela é uma reta concorrente perpendicular, né? Perpendicular. É um nome particular às retas que se cruzam formando ângulos retos, né? Como eu já falei. E essa outra aqui é o mesmo caso dessa aqui, ó. Elas não se cruzam, né? Temos a reta A aqui e uma reta B, elas não se cruzam. A distância entre uma e a outra sempre vai ser a mesma, tá bom? Então, retas, vou pegar aqui, só copiar o texto aqui. Tá aqui, retas, que são retas paralelas, tá bom? Esse exercício aqui foi muito simples de responder, né? Pelo que a gente analisou aqui, ó, que a gente estudou, a gente consegue responder facilmente isso, certo? Agora vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais difícil. Observe as retas que aparecem nesta figura, indica o que se pede. Nós temos aqui, ó, as retas que se cruzam, outras retas que não se cruzam, né? E nos itens aqui vamos ver o que se pede, ó. Bem, aqui se pede no item A duas retas paralelas, ou seja, vamos ver aqui duas retas que não se cruzam, né? Então veja só, aqui nós temos a reta A. E qual é a reta daqui que não se cruza com a reta A, né? Qual é a reta que não se cruza com a reta A, né? A reta D. Olha a reta D aqui, ó. Vê se ela se cruza com a reta A. Elas não se cruzam. Então as retas paralelas aqui é a reta A e a reta D, tá bom? Elas não se cruzam. Elas vão se cruzar em nenhum momento aqui. No item B, duas retas concorrentes perpendiculares, né, que se cruzam formando o que? Ângulos retos. Então, se você analisar a reta A aqui, ó, vamos olhar aqui a reta A. Será que ela se cruza com algumas outras retas? Ó, a reta A ela se cruza com a reta C e com a reta B, ó, aqui e aqui. Bem,
só tem um dos casos aqui que forma ângulos retos, que é com a reta C. Então a reta A e C são ângulos retos, ok? Então nesse caso aqui a reta A com a reta C são ângulos retos. Bem, outro caso também, ó, é a reta D com a reta C também, ó. Ela forma 4 ângulos retos também. Então a gente poderia colocar aqui, ó, outro exemplo, né, que é a reta D e C, tá bom? Então vamos apagar aqui. Agora duas retas são concorrentes oblíquas, ou seja, duas retas que se cruzam. Ó, a reta A, ela se cruza com a reta C, mas forma 4 ângulos retos, que no caso a gente já classificou aqui como perpendicular. Mas ela se cruza também com a reta B, ó, formando aqui, ó, ângulos agudos e ângulos obtusos. Então aqui é um caso de reta concorrente oblíqua, né? Então vai ser A e B, são retas concorrentes oblíquas, bom? Mas a gente pode ter outros exemplos, ó. Vamos analisar aqui que além da reta A reta D também se cruza com ela, né? Então vamos apagar aqui. A reta D ela se cruza com a reta B, né, formando ângulos agudos e ângulos obtusos. Então a reta D, a reta B e reta D são concorrentes oblíquos, oblíquos se cruzam. Mas se a gente analisar tanto, não só a reta A como a reta D, a reta C também, se a gente analisar, todas as três retas se cruzam com a reta B. Ó, veja só, a reta B, ela, em um momento ela vai se cruzar com a reta C. Vamos botar aqui de azul. Ela vai se cruzar com a reta C. Vai formar o que? Dois ângulos agudos, aqui ó, agudo, agudo, né? E dois ângulos obtusos, quando elas se cruzarem. Então aqui a reta C, vou botar aqui reta B e C são casos de retas concorrentes oblíquas, certo? Então agora a gente vai para a explicação da atividade, né? Espero ter entendido esse exemplo, um pouco complicado, mas ao pouco a gente vai entender.